Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre atualizações em eletroterapia, mais precisamente sobre a corrente TENS. Antes de iniciar o vídeo, eu faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam aqui no meu canal, deixem também seus comentários, as sugestões de vocês são muito pertinentes e o joinha. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Bem, para a grande maioria, para quem já me conhece já de tempos aqui do canal, ou enfim, já foi meu colega, sabe e é notório e explícito a todos que a minha paixão é terapia manual, é o meu carro-chefe de tratamento, mas a eletroterapia, ela, enfim, é um recurso que nós temos ao nosso alcance e tendo como objetivo sempre a melhora, o melhor benefício possível, o melhor recurso possível, ou agregar todos os recursos que nós temos em mãos para a melhora do nosso paciente, é importante ter conhecimento sobre eletroterapia. Então, eu lembro até na época de faculdade eu negligenciava bastante até o estudo de eletroterapia, porque eu tinha um foco muito grande nas terapias manuais e não me familiarizava muito, não tinha muita empatia com a eletroterapia. Mas ao longo da minha formação profissional, eu fui também estudando um pouco mais sobre eletroterapia, porque é um recurso muito interessante para nós utilizarmos com os nossos pacientes. Hoje eu utilizo muito para reforço muscular dos meus pacientes, eletroterapia, para auxiliar aí no ganho de força muscular, enfim, no recrutamento de fibras musculares, assim como também alguns recursos de eletrotermo, fototerapia, mas falando ainda dentro da eletroterapia, corrente combinada é um recurso que eu utilizo muito na clínica, os pacientes álgicos, enfim. E hoje eu quero trazer para vocês uma das correntes que nós temos como uma das correntes mais básicas da fisioterapia, aquela com a primeira corrente elétrica que nós aprendemos já na época da faculdade, e muitos, quando formados, é a primeira corrente que nós temos também para levar para o atendimento dos nossos pacientes em domicílio, ou no nosso consultório, ou na clínica, enfim. Eu vou falar então sobre atualizações da aplicação, da aplicabilidade da corrente TENS, principalmente para os nossos pacientes com dor crônica, que são aqueles nossos pacientes mais complicados para o tratamento. Tomando por base que os efeitos fisiológicos eles se dão lá pela teoria da comporta da dor, né, por uma liberação de endorfina endógena pelo corpo, enfim, que isso acredito que já seja do conhecimento de todos, e se não é, que vocês procurem estudar sobre esse tema, a comporta da dor, ok? Que é um mecanismo de ação de liberação de analgesia, no qual neurofisiológico causado pela corrente TENS. Bem, vou iniciar com vocês falando dos parâmetros. Então a gente tem algumas mudanças, principalmente nesses pacientes com dor crônica, quanto a parâmetros. Então quando a gente fala da frequência para esses pacientes, então a frequência que nós vamos utilizar para um paciente com dor crônica, nós não temos um parâmetro pré-estabelecido. Então os pacientes eles podem responder tanto com frequências altas como também com frequências baixas. Mas o importante com esses pacientes é que nós não trabalhamos com aquela frequência parafusada que acontece, enfim, na maioria dos locais que se atende numa linha de produção. Isso tem que ser ajustado de forma muito específica para cada paciente, personalizada para cada paciente. Então, aos pacientes com dor crônica, é muito interessante no ajuste da frequência uma variação na aplicabilidade
com esses pacientes. Então, dias que eu vou colocar esses pacientes com frequências altas na aplicação da TENS, num outro dia eu posso manter essa frequência alta, no outro eu vou trabalhar com uma frequência baixa e eu vou trabalhando então com uma alternância da frequência na aplicabilidade para tratamento desses pacientes. Por quê? Porque esses pacientes crônicos, eles têm uma variação grande da dor de um dia para o outro, são vários fatores biopsicossociais que podem estar envolvidos na variação da dor desses pacientes. Então, ou seja, o ideal é a cada sessão reavaliar como esse paciente está, como ele se comportou com a corrente utilizada no dia anterior e trabalhar então com uma alternância. Hoje eu vou aplicar com uma frequência alta, amanhã eu vou aplicar com uma baixa, ele teve uma resposta interessante, no dia seguinte eu vou aplicar novamente com uma baixa e eu vou alternando então entre uma frequência mais alta e uma frequência mais baixa durante o período da sessão. Ok? Ou seja, na sessão eu vou escolher um tipo, ou a corrente com uma frequência alta ou com uma frequência baixa e vou manter durante essa sessão. No dia seguinte eu posso alternar isso ou não, tudo bem? Falando da intensidade, nós sabemos que a intensidade ela tende a um fenômeno de acomodação, à medida que o paciente, isso não se dá somente pela corrente TENS, mas diversos estímulos. Então eu posso estar num ambiente extremamente barulhento na hora que eu entro e eu permanecendo nesse ambiente é como se o meu sistema nervoso ele começasse a se importar cada vez menos com isso e deixar mais de lado esse barulho para eu conseguir focar no que eu tenho para fazer. Então esse fenômeno de acomodação também ele se dá em diversos outros estímulos do dia a dia. Então é muito interessante que à medida que esse estímulo ele começa a ter esse fenômeno de acomodação, eu vou aumentando a intensidade de acordo com o limiar de tolerância desse meu paciente, tudo bem? O tempo de aplicação. Então, o tempo de aplicação, isso também gera uma resposta muito variável de paciente para paciente. Então tem pacientes que eu preciso dar doses maiores, pacientes doses menores, mas a literatura ela coloca para a gente um mínimo de 20 a 30 minutos de aplicação da TENS para, enfim, ter os seus efeitos neurofisiológicos com os pacientes, tá? Então, intensidade, optar sempre de 20 a 30 minutos no mínimo, e a mais que isso sem problema algum. Quanto ao pulso, os estudos não são muito enfáticos que ele gera alguma variação grande na resposta do paciente da dor. Então ele se atenta mais à frequência nessa alternância, um dia alta, um dia baixa com o nosso paciente. A intensidade está sempre dosando de acordo com a acomodação aí do limiar do paciente e ao tempo do uso, no mínimo de 20 a 30 minutos. Como eu disse, o pulso não tem grande relevância para esses pacientes com dor crônica. É importante para esses nossos pacientes, e é um erro que eu até cometi até pouco tempo, é que é pouco uso a TENS, mas é muito interessante, principalmente na avaliação, quando nós perguntamos, por exemplo, numa escala visual analógica, numa escala que você use para mensurar dor, nós perguntarmos não só pela dor estática do nosso paciente, mas sim pela aquela dor dinâmica. Ou seja, eu posso numa entrevista durante a anamnese perguntar qual a intensidade dessa dor, ele vai me dar uma resposta, mas também é importante a gente ter a intensidade dinâmica. Então, aquele paciente que sente dor às vezes para levantar, sentar, eu peço no momento para ele levantar, sentar, caminhar e durante o movimento, durante aquela atividade dinâmica, ele contar para mim, ele me relatar então qual que é a intensidade da dor dele. Por quê? Porque isso vai estabelecer um parâmetro para eu tratar meu paciente. E esse parâmetro é o que eu vou utilizar com o meu paciente após a aplicação dessa corrente. Tudo bem? Então, algo também muito interessante
hoje em dia na aplicação da TENS, ela está se mostrando muito eficiente, não na sua aplicabilidade com o paciente em repouso, mas sim com esse paciente ativo em movimento. Olha que interessante. Ou seja, eu poderia trazer o meu paciente para aquela atividade, vamos supor, a Dona Maria ela sente dor para caminhar, sente uma dor na região do joelho durante a marcha. Então eu vou colocar o meu TENS na região do joelho dela que ela refere à dor e vou pedir para ela caminhar por alguns minutos ou enfim, realizar tanto estaticamente, combinando estático com dinâmico, relacionando com exercícios. Então é muito interessante esse relato dos estudos que estão chegando para a gente, dessa resposta da TENS, principalmente aplicada com os pacientes de forma dinâmica e não mais de forma somente estática. As respostas dos estudos de uma forma estática com a dinâmica tem uma relevância muito grande, ou seja, os pacientes realmente eles percebem uma melhora da dor quando nós aplicamos então a TENS de forma dinâmica durante aquela atividade que causa dor para o paciente. Então, o fato da TENS gerar a inibição daquela dor, a analgesia para aquela dor, isso acaba predispondo esse paciente enfim, a um enfrentamento maior para aquela atividade, gerando uma inibição menor para aquela atividade que ele fazia antes com dor e agora com a TENS. Isso acaba sendo um agente facilitador e inibindo então essa dor durante a atividade. Eu achei isso muito interessante, não é algo que eu costumo aplicar com os meus pacientes, mas com certeza eu estarei pensando nisso nas próximas sessões, caso isso venha a ser necessário, a aplicação da corrente de eletroterapia TENS. E após a aplicação, é claro, a gente reavaliar esses pacientes quanto à sua resposta sintomática. Como que essa dor está se comportando agora em repouso e como que ela está se comportando também de forma dinâmica, para eu reavaliar para saber se eu tive uma resposta satisfatória com esse paciente. Então, não esquecer sempre disso de reavaliar após esse paciente nas atividades que ele teve como uma queixa principal na nossa anamnese e assim como numa escala de dor que nós utilizamos, reavaliar não só na forma estática, mas também trazendo para uma forma dinâmica. E outro ponto de grande relevância que eu achei nessas atualizações quanto à aplicação da TENS é o uso do gelo e do TENS, toda aquela controvérsia e tudo mais. Enfim, é claro, eu não posso aplicar a TNS, ou a corrente TENS num segmento específico e colocar o gelo por cima, porque enfim, o gelo ele vai diminuir a condutibilidade do impulso nervoso, a TENS depende realmente dessa sensibilidade local, então isso não seria, é claro, interessante. Mas, vamos supor, eu tenho um paciente com uma dor no joelho, eu vou lá e aplico então o gelo por seus 30 minutos na região, no local da dor, e na região segmentar ali da coluna, que é responsável pela inervação da região da região do joelho, ou daquela área dolorosa, eu vou aplicar os meus eletrodos suprajacentes e infrajacentes, ou seja, aquela região de onde emergem as raízes que inervam a região da queixa do meu paciente. Ou seja, eu vou aplicar o gelo no local e ao mesmo tempo aplicar uma corrente TENS lá na região da coluna vertebral correspondente à área dolorosa, tanto eletrodos supra quanto infrajacentes. E os estudos vêm mostrando que a combinação desses recursos pode ter efeitos extremamente satisfatórios
na dor do nosso paciente. Então, estes pontos da atualização da aplicabilidade clínica da corrente TENS aos pacientes com dor crônica, eu achei muito interessante. Primeiro, na variação de intensidade, da frequência. Então, num dia trabalhar com uma frequência alta, no outro dia com uma baixa, no outro de novo com uma alta, depois eu mantenho a alta, volto para baixa. Enfim, essa variação para dor crônica eu achei extremamente interessante, achei um ponto de grande relevância. A avaliação do nosso paciente numa escala da dor, seja, como eu disse, aquela que nós utilizamos, não avaliar somente de forma estática com o comportamento dessa dor, mas também de forma dinâmica para estabelecer como parâmetro e então aplicar a TENS de uma forma dinâmica com esse paciente, não somente estática como nós aplicamos aí a vida toda como profissionais. E por fim, a utilização, a combinação da crioterapia com a TNS, claro que não no mesmo local, mas o gelo na região local e a TNS na região lá da coluna vertebral, de onde emergem essas raízes responsáveis pela inervação do local doloroso do paciente. Então, esses pontos eu trouxe como um dos principais relevantes nessas atualizações para aplicação da TNS, principalmente aos pacientes com dor crônica. E quis explicitar aqui, colocar para vocês, enfim, essas atualizações na qual achei muito interessante para que a gente faça uso e veja o que realmente com o nosso paciente na prática clínica responde melhor durante os nossos tratamentos, enfim, durante a nossa prescrição terapêutica. Eu espero que esse tema tenha sido interessante para vocês, no caso aí os fisioterapeutas que utilizam-se da corrente TENS na sua prática clínica e essas formas de alternância na sua aplicabilidade, as formas de reavaliar o paciente também de forma dinâmica, a aplicabilidade dinâmica da TENS e a combinação com a crioterapia possa ter sido de grande utilidade para vocês. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, as suas sugestões e a gente se vê em breve com mais novidades por aqui. Um grande abraço e saúde a todos. Até mais.